Uma mulher de 58 anos descobriu que tinha câncer. O médico calculou 1 ano de vida, mais ou menos. Ela voltou para casa, fez um chá, sentou na cozinha e ficou olhando para a janela um tempão. Aí pegou um caderno velho e começou a escrever uma lista. No alto da lista escreveu assim: as coisas que eu não fiz para não decepcionar ninguém. A lista ficou enorme, 3 páginas inteiras. Quando ela terminou, ela chorou. Não pelo câncer, mas pela vida. Essa história é real e parecida com a história de muita gente. Só que a maioria das pessoas só faz uma lista dessas quando o tempo já está curto. Hoje eu quero te ajudar a fazer antes, porque ainda dá. E o que vem nos próximos minutos pode mudar como você toma as decisões a partir de hoje. Tem uma coisa que ninguém te avisou na infância. Você cresceu observando o rosto das pessoas para saber se estava se comportando bem ou certo. Seu pai fechou a cara para você, então você sabe que deu errado. Sua mãe sorriu, então é a resposta que deu certo. Você aprendeu a viver assim. O problema é que ninguém te ensinou a desligar isso depois. Você virou adulto carregando o mesmo. Toda decisão que você toma passa primeiro pela cabeça dos outros. Você não percebe mais, virou automático. É como dirigir um carro com o pé sempre no freio. Você anda, mas não corre. Anda, mas não respira. Anda, mas chega cansado em todo lugar. E o que eu queria conversar com você é simples. Dá para você parar com isso, sem virar alguém egoísta, sem perder quem você ama, sem se transformar numa pessoa fria. Dá. E tem um caminho prático, mas a gente precisa ir por partes. A primeira coisa que te ajuda a entender isso é saber de onde vem. Esse medo não é frescura sua, ele é antigo de milhares de anos atrás, lá atrás mesmo, quando a gente vivia em tribos pequenas, e ser aprovado pela tribo era uma questão de vida ou morte. Quem era expulso ficava sozinho, virava jantar de animal ou morria de frio. Quem agradava ficava por perto. Por isso o seu cérebro humano desenvolveu um alarme super potente para detectar desaprovação. Esse alarme está dentro de você ainda hoje, é genético. Quando alguém franze a testa para você, seu cérebro entra em um alerta, como se você estivesse prestes a ser expulso dessa tribo que a gente conversou alguns minutos atrás. Aperta o peito, falta palavras, dá vontade de consertar. A diferença é que hoje você não vai morrer se alguém te desaprovar. O alarme ainda está lá, o perigo não. Você vive reagindo a uma ameaça que não existe mais. Eu vou te dar um exemplo central que organiza tudo o que eu quero dizer. Você está num jantar com 7 pessoas. Todo mundo pede uma pizza marguerita. Você queria calabresa, mas pensa, deixa quieto, eu vou pedir marguerita também. Pronto. Uma decisão pequena, sem dor, ninguém te julgou, todo mundo feliz. Multiplica agora isso por 1000, por 5000, pela quantidade de vezes que você faz isso na vida adulta, em coisas grandes e em coisas pequenas. Você chega numa pessoa que não sabe mais que sabor quer, porque há 25 anos vem pedindo marguerita para não criar atrito. Você chega na senhora da cozinha. A lista dela é feita dessas pizzas que nunca foram pedidas. E aqui entra alguém que te ajuda a destravar isso na sua cabeça. Lá em Roma, séculos atrás, viveu um homem chamado Epiteto. Ele tinha sido escravo, conhecia muito bem o que era depender da vontade dos outros para sobreviver. Depois de livre, virou filósofo e ensinou uma ideia tão simples que parece quase besta, mas que, se você levar a sério, vai mudar a sua semana. Ele dizia o seguinte: olhe para cada situação da sua vida e separe em 2 pilhas: o que depende de você e o que não depende de você. O que os outros vão pensar de você, segundo ele, sempre vai para a segunda pilha, ou seja, o que não depende de você. Não importa o que você faça, alguém vai te criticar. Você pode ser o pai mais presente do mundo e vai aparecer alguém que te chame de controlador. Você pode ser a melhor amiga e vai aparecer alguém e dizer que você é falsa. Você pode trabalhar honestamente 40 anos da sua vida e vai aparecer alguém que fale que você foi medíocre. A opinião alheia é uma briga na cabeça dela e não sua. Você não tem como ganhar essa briga porque ela não acontece dentro de você. Mas como você vive cada dia, isso tá na pilha 1. Isso é seu. A única coisa que sempre foi sua. Epiteto comparava a vida com uma peça de teatro. Disse uma frase que ficou marcada: você não escolhe o personagem que recebeu para interpretar, mas pode escolher interpretá-lo bem ou mal. E essa é uma tarefa sua. Ela é única. Pense nisso naquela história da pizza que a gente contou. Quando você pede marguerita para não criar um atrito, você terceirizou para a mesa uma decisão que era sua. A mesa não vai comer o que está no seu prato. Você quem vai comer. A mesa não vai engolir a noite com gosto de algo
que não era o que você queria. E você vai. A mesa esqueceu da conversa 5 minutos depois e você levou para casa. E você vai levar para a próxima vez, para a próxima decisão, para o próximo padrão que você vai viver. Cada vez que você decide pelo outro, você sai um pouquinho de você. E essas pequenas saídas juntas formam uma vida que pertence a todo mundo, menos a você. Aqui vai uma coisa importante que eu preciso te dizer. Parar de viver para agradar não é virar uma pessoa fria, sem empatia, que não liga para ninguém. É bem diferente. É continuar amando as pessoas, é continuar querendo o bem delas. Continua sendo gentil, mas para de deixar a opinião delas decidir o caminho da sua vida. Pensa numa árvore boa. Ela dá sombra, dá fruto, abriga um passarinho, mas não sai correndo quando o vento muda de direção. A raiz está fincada. Ela é generosa exatamente porque ela é firme. Se ela não fosse firme, ela ia ser arrastada por qualquer ventania. E aí não daria sombra para ninguém. Quem vive agradando todo mundo não é generoso, é exausto, esgotado, porque não dá para ser generoso com todos. Para você cuidar de alguém com qualidade, primeiro precisa existir como uma pessoa inteira. Antes de ser um bom pai, um bom filho, um bom profissional, você é gente. Esse pedaço de gente onde tudo nasce. Agora, como sair desse padrão na prática? É aí que nós vamos conversar. Esquece essa transição radical. Esquece virar outra pessoa da noite pro dia. Não funciona assim. Funciona com pequenos movimentos consistentes, iguaizinhos a uma ginástica. Ninguém vira forte fazendo um treino. Vira fazendo treino 3 vezes por semana durante meses. Para começar, escolhe uma decisão pequena hoje e faz do seu jeito, sem consultar ninguém, sem pedir aprovação, sem justificar. Pode ser exatamente isso, pedir uma calabresa em vez de uma marguerita. Pode ser não responder uma mensagem agora, porque você está descansando. Pode ser dizer no grupo da família, não, esse domingo eu não vou. Cada vez que você faz isso, sua cabeça registra. Olha, fiz e não morri. E vai criando uma base nova de coragem. Outra coisa que muda muito. Olha para a lista de pessoas cuja opinião pesa na sua vida. Aposto que tem gente lá que nem deveria estar nessa lista. Aquele conhecido distante, aquela pessoa do trabalho que comenta a sua vida só no Instagram. E essas pessoas não pagam suas contas, não dormem ao seu lado, não conhecem a sua história. E por que elas teriam vozes nas suas decisões? Reduz drasticamente essa lista. Sobram talvez 1 ou 2 pessoas no mundo que mereçam ser ouvidas com peso. As outras, ouve por educação, agradece e segue. Tem uma frase que vale ouro nesse processo. Talvez a frase mais útil da vida adulta. Obrigado pela sua opinião. Eu vou pensar. Não defende, não argumenta, não explica. Esse eu vou pensar não é mentira. Você vai pensar mesmo, se quiser, ou não. Mas você acabou de evitar uma briga inútil e ainda mostrou respeito pela outra pessoa. E por último, antes de dormir, uma pergunta só. Hoje tomei alguma decisão pensando no que iam achar em vez do que eu queria? Se sim, identifique qual foi. Amanhã, na mesma situação, tenta fazer um pouco diferente. Esse exercício repetido por 2 meses e você já não vai ser a mesma pessoa. E olha, se você sentir que tá muito difícil sozinho, que tem coisa antiga demais empurrando você para esse padrão, terapia ajuda muito. Não tem nada de fraqueza nisso. É inteligência mesmo. Simples assim. Buscar ajuda também é um sinal de coragem. Vamos voltar agora para a senhora da cozinha que eu contei no começo. Depois de chorar com a lista nas mãos, ela tomou uma decisão. Não era para fazer tudo, já não dava mais fazer tudo, mas pelo menos algumas coisas dali ela queria viver antes do fim. E ela viveu, fez um curso de pintura que ela quis aos 30. Foi sozinha no restaurante que sempre quis conhecer. Teve a conversa franca com a irmã que estava engasgada há 15 anos. Escreveu metade do livro que ela sonhava. Ela viveu mais 4 anos. Não 4. Os médicos não souberam explicar direito. Mas o que importa não é nem isso. O que importa é que ela disse para a filha um pouco antes de morrer. Ela falou assim: filha, esses 4 anos foram mais vividos do que 58 anos anteriores, porque foram meus. E aí fica a pergunta que eu queria te deixar. Você precisa mesmo de um diagnóstico ruim para começar a sua vida? Porque você pode começar hoje, essa noite, depois desse vídeo, pedindo calabresa no jantar de amanhã, mandando uma mensagem que estava engasgada, comprando aquela coisa que você adia há anos, com medo de parecer fútil. Me conta aí nos comentários qual a coisa que está guardada há tempo na sua lista de que você não fez para não chatear ninguém. Pode escrever com calma, sem se preocupar com julgamento. Eu leio um por um e vou te responder. Às vezes, só de pôr um papel alguma coisa já te solta por dentro. E se você conhece alguém que está vivendo a vida em função dos outros,
há tempo demais, manda esse vídeo, talvez chegue na hora certa. E não deixe de se inscrever aqui no canal pra gente continuar com essas conversas. Aqui a gente fala de coisas que te ajudam sem enrolar. Até a próxima.